Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Obrigado, meu amigo. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro do profeta Isaías. Capítulo 5. Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Agora, pois os habitantes de Jerusalém, os homens de Judá, julgai, rogo-vos, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha oferecido? E como esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas? Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubai a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente, ordenarei as nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas não houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu o povo clamando por socorro. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus amados irmãos, o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele revela ao seu povo e todo o mundo o que Ele requer realmente dos seus seguidores, daqueles que são chamados para poder segui-lo. Então aqui o Senhor, Ele conta... Na minha Bíblia está um poema da vinha, ou a parábola da vinha. Então o Deus Todo-Poderoso, Ele escolheu um povo, Ele elegeu um povo, e deu todas as condições, capacidades, favoreceu a eles tudo o que era necessário. Mas eles não corresponderam o que o Senhor realmente estava esperando, aguardando deles. A Bíblia diz que a terra foi escolhida, a terra era boa. A Bíblia diz que tudo que o Senhor lhe fez foi para que viesse ser proporcionado um resultado significativo, para que o povo alcançasse todas as promessas as quais Deus havia prometido a eles. O nosso Deus, a Bíblia diz aqui,
que ele plantou não a vinha numa terra não estéril, mas uma terra fértil. Ele não colocou Israel à deriva, mas ele fez tudo quanto deve ser feito. A Bíblia diz que ele afofou a terra. A Bíblia diz que ele retirou as pedras. Ele preparou a terra para que tudo pudesse ser realmente produzido. Então nós observamos que essa mensagem, Deus está falando: olha, eu tirei o meu povo e eu fiz dele uma nação poderosa. Deus, ele tinha feito a promessa a Abraão. Abraão, ele saiu da sua terra de Harã e caminhou 900 quilômetros até chegar à terra que Deus havia prometido. E pela fidelidade de Abraão, Deus, ele prometeu a fidelidade com relação à sua geração, ou às futuras gerações. Então Deus, ele foi preparando a terra, Deus, ele foi removendo as pedras, ou seja, ele foi tirando os empecilhos, ele foi tirando os obstáculos. Os obstáculos simbolizam os inimigos, os adversários, né? Os homens maus das terras, que lutavam contra eles, mas perdiam, porque o Senhor proporcionava a eles a vitória sobre todos os seus inimigos. Então Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que ele plantou vides escolhidas, ou seja, Deus escolheu Israel, Deus elegeu, predestinou Israel. Foi um povo escolhido, eleito, não foi um povo que caiu de paraquedas no meio da história, não, Deus escolheu, foi um povo escolhido. Você está aqui nessa noite, não tenha dúvida, eu creio que você foi escolhido por Deus. Deus te elegeu, você não está aqui à toa, você não está aqui nessa noite apenas porque não tem outro lugar melhor para estar. Deus te escolheu para você estar aqui nessa noite, por quê? Porque Ele tem um plano glorioso na sua vida, Ele tem algo maravilhoso, Ele tem afofado a terra, Ele tem te proporcionado as condições suficientes para que você possa se apropriar das bênçãos e dos milagres as quais Deus, Ele tem para nós. Deus, ele vai tirando no nosso caminho os obstáculos, ele vai removendo, vai preparando tudo, vai te favorecendo ali condições suficientes para você alçar voo alto na presença dele. A Bíblia diz: plantou vides escolhidas e edificou no meio dela uma torre de vigia. Ou seja, Deus não somente escolheu o povo, mas Deus preparou a terra, deu a terra, preparou todas as condições, preparou a semente, preparou tudo. O clima favorável, chuva no seu tempo certo, tudo legal. Mas se ele não colocasse a vigilância, colocasse ali uma torre de vigia, com certeza os inimigos iriam invadir, roubar e destruir tudo que Deus havia dado. E Deus, ele disse: eu coloquei a minha torre lá, eu coloquei uma torre, eu sou aquele que estou vigiando e protegendo o meu povo. Meus amados irmãos, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele nos escolheu eficazmente para nós nos apropriarmos de coisas sobrenaturais e grandes na presença de Deus. Ele tem colocado também a sua proteção à nossa disposição. Ele tem colocado o Espírito de Deus dentro de nós. Ele tem colocado o anjo do Senhor também ao lado de nós. Eu meditei essa palavra durante a manhã um pouco, e durante a tarde o Senhor falou comigo. Ele disse para mim uma frase, e na mesma hora eu fui anotar rapidamente. Ele disse para mim: olha, hoje em dia há muitas pessoas que estão aderindo, mas não estão se convertendo. Há mais adesão do que conversão. As igrejas estão cheias, mas pessoas comprometidas não são tantas. As igrejas estão cheias de muitas pessoas, dançam, pulam, alegram-se e etc.
mas comprometimento com o eterno são poucos. Hoje virou até mesmo moda. Eu gosto, sou evangélico, eu ouço uma musiquinha aqui evangélica aqui, mas eu gosto de uma musiquinha do mundo também, sabe? Há muita adesão, mas pouca conversão verdadeira. E é justamente isso que estava desagradando o Senhor. Porque o Senhor, Ele disse: eu removi os obstáculos do caminho, eu dei a terra para vocês, eu dou a chuva na estação própria, eu envio prosperidade, eu envio recursos. Os inimigos que se levantam contra vocês, eu abato todos eles, e eu ainda estou de vigia para poder guardar e proteger vocês. Mas ao invés de vocês corresponderem o meu chamado, o meu amor, a minha devoção, vocês estão pecando contra mim. Então, ao invés deles praticar a justiça, estava praticando iniquidade. Ao invés de serem justos para com seu próximo, o povo estava clamando por justiça. Por justiça. O povo estava entregue à luxúria, à prostituição, ao adultério. O povo ia para a igreja, sabe? Naquela época o povo ia para a igreja. Parece que é nos dias atuais, né? O povo ia para o culto, o povo ia para o templo, e eles iam cultuar: ó Deus Yahvé, ó Deus Jeová, louvado seja o teu nome, Deus de Abraão. Mas quando saía do templo, eles iam trair a esposa. A esposa traía os seus esposos. Havia um pecado generalizado em todos os sentidos. E Deus estava irritadíssimo com o povo dele. Porque Deus, Ele deu o recurso, porque é uma afronta muito grande cá para nós. Sim ou não, pessoal? Raciocina para você ver. Deus te deu a vida, Deus te deu o dom da vida, Deus te deu as oportunidades, Deus te deu saúde, Deus te deu tudo o que você precisa para você chegar aonde que você precisa de estar. Na hora que é momento de você glorificar a Deus, você usa todos os recursos aos quais Deus te deu, inclusive a vida, para você agora se deleitar ao lado do demônio, do lado do inferno, do lado do diabo. Não é algo revoltante? Claro que é revoltante. Claro que é revoltante. Mas o povo, ele era hipócrita. O povo saía do templo adorando Yahvé, mas quando chegava em casa tinha um poste ídolo para adorar também. De manhã adorava a Deus, mas durante a tarde Astarote. De manhã adorava a Deus, mas à tarde adorava Baal, Azera, Marduk, Moloque, os bailins. E isso estava realmente deixando Deus irritado. Amém, pessoal? Então aqui o Senhor Deus, a Bíblia diz que muitas são as bênçãos que Deus Ele deu para o seu povo. Eu vou refrescar a sua memória. As bênçãos que nós temos recebido. Claro, eu vou aqui citar 3 ou 4, mas são milhares. Amém? Primeiro, Ele tem nos purificado de todo o pecado. Você acha que é uma bênção isso? Se você não acha que isso é legal, não é tão satisfatório assim, eu só quero te dizer uma coisa: se você não fosse purificado de todos os seus pecados, você estaria no inferno. Debaixo do julgamento de Deus, debaixo da espada do Senhor. E a Bíblia diz que a espada de Deus, um dia, ela vai se embebedar de sangue. Porque a ira do Senhor virá contra os incrédulos. A Bíblia diz. Então Ele tem nos purificado de todos os pecados. Que maravilha! Porque muitas das vezes aqueles que nos conheceram no passado, porque nem todos têm o privilégio de ter nascido dentro de um núcleo, dentro de um contexto religioso, familiar, cristão. A maioria de nós viemos lá do mundo, fomos resgatados pelo amor de Deus e trazidos pelos seus braços amorosos para a sua presença. E agora Deus nos perdoa de todo o pecado. As pessoas olham: mas você fez tanta coisa de errado e agora você está querendo dar um de cristão. É verdade, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas você era um cracudo, você era um drogado, você era uma drogada, você era um lixo. Eu era um lixo, agora eu sou um luxo. Amém? Você era um cavalo.
O diabo usa as pessoas como aparelho, como cavalo. Agora você não, é o cordeiro. Você é ovelha do pasto do sumo pastor. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus. E agora você vai se apoderar das riquezas enormes e imensuráveis que Deus ele tem para cada um de nós. Deus ele nos purifica de todo pecado. E isso é uma das grandes bênçãos. Segundo, Deus deu o seu próprio filho. Não é uma bênção? Lembra quando Deus pediu a Abraão o Isaque? Abraão, ele apresentou Isaque no altar, mas Isaque não ficou esperneando em cima do altar. Imagine se você fosse o Isaque. Se seu pai colocasse você em cima de um altar, vem cá, meu filho, eu vou colocar você em cima desse altar, porque Deus falou comigo que eu vou te matar, eu tenho que te matar, sabe? Eu vou pegar essa faca aqui feita de perdeneira, vou arrancar tua garganta agora, porque Deus ele quer que seja assim. Se fosse eu saía correndo. Eu saía correndo pelo deserto e voltava para casa. Amém, pessoal? Mas graças a Deus não era eu nem você que estava lá. Então o Isaque ele obedeceu. Então isso é um tipo legal do Cristo. Quando Deus proporcionou, Deus ele colocou diante do Filho essa questão, o Filho não veio a este mundo contra a sua própria vontade, não. Ele veio alegremente, ele veio se colocar como um cordeiro mudo, cordeiro pascal, o cordeiro de sacrifício, para que nós hoje pudéssemos sermos justificados através do seu sangue purificador. Amém? Então, Deus enviou o seu Filho, isso é uma grande bênção. Segundo, Ele tem nos dado o seu Espírito Santo que habita em todo cristão. Não é uma bênção? Então cá para nós aqui. Deus te perdoa de todo pecado. Deus dá o Filho. Deu o Filho dele por nós. Ele colocou a terceira pessoa da Trindade dentro de nós. O Espírito Santo. Olha que maravilha. Não é uma bênção? Amém? Não é um presente? Não é algo maravilhoso? E agora nós vamos virar as costas para Ele e ficar do lado do inimigo dele. Não, pastor, peraí, o senhor está sendo muito forte. Eu não estou do lado do inimigo de Deus, não. Mas toda vez que você toma a sua decisão e decide a praticar as mesmas práticas que os demônios também praticam, você se torna um como ele. Você se torna discípulo dele. Outro ponto, ele tem nos dado a Bíblia Sagrada, fonte de conhecimento sobre ele mesmo. Que maravilha! Como dizia Tertuliano, o que é mais antigo merece maior credibilidade. A Bíblia é o livro mais antigo, por isso ela merece mais credibilidade. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas é um livro que foi escrito pelos homens, sim, mas foi inspirado por Deus. Amém? Então é a palavra de Deus. Deus nos deu a palavra de Deus. Deus nos deu as suas orientações através dela. Ele tem levantado pessoas para nos instruírem, liderarem, indicarem ou lembrarem o caminho. Olha que maravilha, nós não temos desculpas. Deus tem levantado ao longo das eras, das épocas, homens de Deus, mulheres de Deus, para poder pregar, para poder pregoar, para poder divertir, para poder aconselhar, para poder ensinar o povo do Senhor quais são as vantagens de Deus. Amém? Todos esses pontos são bênçãos de Deus. São bênçãos. Agora, Deus ele requer de você e de mim resultado. O nosso Deus é um grande investidor. E como um grande investidor, Ele não gosta de investir em barco furado. O nosso Deus é um grande investidor. Ele investe em mim, em você, mas Ele quer resultado. Você pode ver isso nas parábolas das minas, dos talentos. Uns receberam 1, outros 2, outros 5. Ele quis resultado. Deus ele quer resultado. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E agora simplesmente nós não venhamos demonstrar absolutamente nada. Por quê?
que Deus ele exige de nós? Resultados. Porque você e eu, nós, somos capazes de produzir resultados. Quem está me entendendo? Deus ele exige porque nós temos capacidade para poder produzir resultados. Temos capacidade. Deus jamais ele vai requerer de você uma coisa que você não tem para dá-lo. Deus jamais vai colocar algo sobre você para carregar se você não suporta. Deus não é injusto. Amém? Por isso ele requer de nós resultados. Mas que resultados são esses, pastor? Olha, se você tem consciência que os seus pecados foram perdoados, que o Filho dele foi morto e ressuscitado pela tua vida, pela tua causa, por um propósito de salvar você. Se você tem consciência que ele permitiu que o Espírito Santo habite permanentemente dentro de você. Se você tem consciência que esse Deus maravilhoso é ele que te proporciona a colheita esperada. Então o que ele requer de nós? Fidelidade. Adoração exclusiva. A Bíblia diz que sem santificação pela qual nós não veremos o Senhor. O povo não está santificando, o povo não está nem aí para as coisas espirituais. Nós precisamos de nos santificar. Santificar nossa boca, santificar os nossos olhos, santificar nossas mãos, santificar e viver uma vida de santidade. Santidade, santificação fala sobre separação. Irmãos, estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós temos que levar uma vida direcionada aqui, você entende qual é a linha de operação de Deus, tá? É uma mensagem clara, óbvia, simples. Simples. Quando você lê esse texto aqui, você encontra Deus abençoando. Fala assim comigo assim, Deus abençoando. Essa parábola fala 3 coisas. Deus abençoando. Vamos mais uma vez? Deus abençoando. Ótimo. Segundo, o povo pecando. Terceiro, Deus punindo. Entendeu agora? Não tenha dúvida, o nosso Deus não mudou. Jamais mudará. Não passará a mão na tua cabeça se tu errar. Moisés, ele era querido de Deus ou não era? Sim ou não? Era. Ele era querido de Deus, não era? Mas Deus falou assim, eu quero que você circuncide Gerson. A mulher dele não era, ela era midianita. Ela falou assim, não, você está maluco, você não vai fazer isso. Você vai meter a faca no menino? Logo aí? Houve uma discordância ali. Moisés retardou o processo. Aí Deus falou assim, então eu vou te matar. Eu vou acabar com você, Moisés. Eu vou matar você. Zípora, com medo, sabia que Deus era Deus. Com medo da sentença de Deus sobre a vida de Moisés, ela mesma realizou a circuncisão. Mas depois que terminou a circuncisão, ela falou assim, certamente você é um homem sanguinário. Eu quero que os irmãos entendam que o nosso Deus é um Deus puro, perfeito. Ele é um amor, mas Ele é juízo. Quanto mais é dado, mais é cobrado, entende não? Mas Deus agiu dessa forma com Moisés, se você não fizer eu te mato. Uhum. Por quê? Porque ninguém recebeu o que ele recebeu, simples assim. Moisés conversava cara a cara com Deus. Ninguém recebeu o que Moisés recebeu. Ele recebeu uma unção estrondosa. Então não há desculpa para você duvidar de mim. Ele exige obediência restrita. Obediência. Pastor, eu acho que eu não vou pular fora desse barco. Você está pulando para dentro da garganta do inferno, então. Porque não há outra alternativa.
Ou você está do lado do Altíssimo, ou a tua alma vai queimar para toda a eternidade no inferno. É simples assim. A escolha é sua, é nossa. E nós temos que tomar essa decisão. Deus não quer que ninguém se perca, a Bíblia diz. Pelo contrário, que todos se convertam. Deus amou o mundo. Mas para que o mundo possa ser salvo, tem que aceitá-lo, recebê-lo, e servi-lo, e obedecê-lo. Quem está me entendendo? Por isso, meus amados, nós temos tudo para sermos bons pais, bons filhos, bons cônjuges, bons patrões, bons empregados, bons vizinhos. Amém? Tem crente que é problema, irmão. Tem crente que é problemático. Tem crente, se você parar na rua, mas em frente à casa dele, porque parou em frente à casa dele e começa a tampar troço em cima do carro. Tampa laranja, casca de laranja, caroço, joga água, começa a lavar a varanda sem precisar. Tem gente problemática, tem crente problemático. Tem ou não tem? Tem crente zebrado. Tem crente que quando chega no trabalho, até os católicos fazem o nome do pai, tem que fazer. E tem que fazer. Porque tem crente que é tribulação. E é crente. Tribulação, encrenqueiro, contenteiro, falador, problemático, zebrado. É triste, né? Mas domingo, vai para a igreja, coloca aquela roupona. Aleluia, Deus! Roda, pula, maravilha. Eu adoro isso também. Mas você tem que dar testemunho. Testemunho de salvação, de conversão, de mudança, de transformação. Deus está querendo é isso, gente. Amém, pessoal? Deus, Ele requer isso da gente. Então aquele povo era desse tipo. Deus estava por aqui por eles. Deus, Ele pegou em primeiro lugar, Deus te abençoa. Ele nos abençoou com tudo isso que eu acabei de falar. Aí ao invés de a gente produzir frutos, a gente não produz o fruto. Aí o que vem depois? Vem a punição. Vem a correção. Vem um castigo. E sabe qual que é a linha de castigo de Deus? É simples. Ele não precisa de pegar uma vara para te dar umas varadas. Ele não precisa de ir atrás de você, pegar você e colocar de bruços no colo dele, de sentar a mão. Ele não faz isso. Ele só faz uma coisa, simples assim. Eu vou ler para você. Eu vou ler. É simples. Irmão, uma pessoa inteligente, ele capta o que eu estou falando. E todos são inteligentes aqui. É só você, não precisa ser teólogo, é só você usar a inteligência, o seu raciocínio, que você vai entender o que eu estou falando. Que a Bíblia está falando, olha só. Ele diz assim: agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Presta atenção numa coisa, fala comigo: cerca e muro. O crente fiel a Deus, Deus coloca uma cerca, Deus coloca um muro para te proteger. O que significa isso? Tem uma coleira invisível no pescoço de Satã, e ele não pode se aproximar de você sem que Deus permita. Há uma cerca, a Bíblia diz em Pedro, que ao nosso redor. O que é redor? Um raio de 2 metros. Ao nosso redor, há um anjo de Deus. Ao nosso derredor, Satanás rosna como um leão. Entendeu? Há uma proteção. Há uma proteção. Aí Deus falou assim: você não me quer? Eu estou te abençoando com tudo isso. Vocês não querem me obedecer.
Eu estou falando, ouvido de mercadores estão fazendo. Não querem. Então tudo bem. Já que vocês não me querem, eu vou levantar acampamento e vou embora, meu amigo. Levantando acampamento, claro, de uma forma, né, simbólica aqui. Deus está se retirando de você. Se retirando de você, quem vai se aproximar? Quem te vai proteger você dos animais ferozes, dos animais, das bestas selvagens? Ele arrancou a cerca de proteção. Ele se afastou. Tudo que é teu, a sua própria vida vai ser pisoteada pelos estrangeiros, pelo demônio, pelo diabo. É claro que derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto, porém abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Deus, ele vai remover um muro de proteção sobre a vida daqueles que são rebeldes à palavra de Deus. Claro assim. Você pode estar dentro da igreja, ser um crente, batizou, está vivendo uma vida errada. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque Deus não é menino. Deus não é menino. A forma dele corresponder à sua desobediência é não te abençoando. E eu vou te mostrar na Bíblia o que é. A Bíblia diz aqui, eu vou ler para você. Farei dela um terreno baldio. Não, ou seja, ninguém é dono. Já viu o terreno baldio? Ninguém é proprietário, ninguém é dono. Entra quem quer, invade quem quer, mora quem quer. E quem vai morar dentro do terreno baldio é vagabundo. E não tem outro vagabundo a não ser o diabo. Ele vai entrar e vai fazer morada e vai fazer destruição. Olha só o que a Bíblia diz. Não será podada e nem capinada. Irmãos, é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus que capina, ou seja, que arranca de nós as arestas. Vocês estão me entendendo? Olha que legal. Nem capinada. É o Espírito de Deus que vai te mostrando. Se você perder o Espírito Santo, meu amigo, você vai virar uma pessoa ruim, intragável. Amém? Estragada, cheio de caguete, cheio de problema, cheio de ziquezira. É o Espírito Santo que vai nos moldando, tirando aquela erva daninha, vai capinando, vai limpando, vai moldando, vai te esculpindo, vai te polindo, vai te escovando, para que as suas vestes venham a ser purificadas a cada dia mais. E se não houver essa operação de Deus na nossa vida, estamos perdidos, vamos virar bestas selvagens. Exatamente, igual Nabucodonosor. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Presta atenção nisso. Semelhantemente, ordenarei as chuvas que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. É Deus que manda chuva, tá? É Deus que manda chuva. É Deus. Se Ele não mandar a bênção, não vem. Você pode pegar os melhores maquinários agrícolas, pode revirar a terra, jogar tudo que você gostaria de jogar e depois lança a semente, mas se não vier a chuva, já era. Não vem. Quem faz você prosperar e quem te abençoa é Deus. É Deus. Aqueles cujos corações estão divididos, o adversário, ele vai saqueá-lo, ele vai minar você, ele vai envergonhar você. Por isso, meus amados, nós precisamos de entender que nós estamos dentro de uma igreja, fazemos parte de um corpo, e nós temos que estarmos em constante processo de aperfeiçoamento. O Espírito está falando conosco. E Ele fala conosco, não é só agora não, na sua casa, no seu trabalho. Ele quer que você dê ouvidos e pratique a sua palavra. Porque se você praticar, eu até preguei na quinta-feira um pouco sobre isso, de você se tornar a própria bênção. Amém, pessoal?
Uma coisa é você receber uma bênção, outra coisa é você ser a própria bênção. Sabe o que significa você ser a própria bênção? Abraão não estava nem aí para onde que ele ia. Olha lá, se você quiser para o norte você vai para onde você quiser. O que me sobrar é para lá que eu vou. Ele não estava nem aí. Se o lado que sobrou para Abraão é desértico, cheio de montanha, não tem água, ele não estava nem aí. Ele sabia que ele era a própria bênção. Então se ele colocasse a planta dos pés lá, Deus iria brotar água para ele. Quem faz o ambiente é você. Não é o ambiente que te faz. Tem gente que associa os problemas na vida com casamento, com trabalho. Ah, não, tá, eu vou mudar de trabalho, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de sei o quê. Associa, meu amado. Você tem que entender que você tem que ser a própria bênção. E quando nós nos tornamos a própria bênção, a partir do momento que você passa a submeter à vontade dele, do Senhor, então você se torna propriedade exclusiva do Altíssimo. E propriedade exclusiva do Altíssimo, não tem inferno, não tem capeta, não tem demônio, não tem macumba, não tem olho grande, não tem nada que possa atingir você. Porque sobre você tem o poder de Deus. Porque você é a bênção de Deus. Ah, mas tem 5 reis, tem um monte de reis querendo levantar. Ô Abraão, você tem quantos aí? 318, vai, eu vou te dar vitória. Abraão e um monte de pastor, com um monte de gancho na mão, um monte de pedaço de pau na mão para lutar contra 5 reinos. Quem proporciona a nossa vitória não é a força do braço do homem, mas é a mão do Onipotente. Amém? Então não importa o quão alto o pódio que você possa subir, galgar ao longo da sua vida, mas saiba de uma coisa: é Deus que te proporciona, é Deus que te dá, é Deus que te abençoa, e Ele quer que você se mantenha em bênção na presença dEle. Como? Obedecendo. Por quê? Por que nós devemos obedecer? Porque nós devemos isso a Ele. Ah, agora o senhor falou em heresia. Nós devemos Ele. A Bíblia diz que a salvação é de graça. A salvação é de graça, mas ela não foi barata. Ela é de graça porque nós não temos condições de pagar. Custou o Filho de Deus. Mas não é barata não. Deus, Ele nos cerca de vitórias, de bênçãos e proteção dEle. Mas Ele exige fidelidade extrema. Quem está me entendendo? Amém? Então essa parábola fala sobre isso. Eu não tenho dúvida, apesar de centenas, milhares de anos que foi escrita, essa parábola se aplica em nossos dias atuais. Deus, Ele quer um povo mais crente, um povo mais santificado, um povo mais obediente, um povo que respeite mais o Senhor, um povo que tenha coragem de renunciar a si mesmo, negar as suas próprias paixões e vontades para poder satisfazer as exigências do Altíssimo. E eu tenho certeza de uma coisa: você fazendo isso, você vai se apropriar de coisas sobrenaturais para a sua própria vida. Amém, pessoal? Resumindo, não tem bênção fora de Deus. Tudo vem dEle, tudo provém dEle, tudo vem dEle. Amém? Tudo vem dEle. O diabo não dá nada para ninguém. Ele rouba. É Deus que dá. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.